ainda muito próxima da pergunta que eu fiz anteriormente. A partir do momento que, se acontecer, do Cruzeiro tropeçar em mais alguns jogos, em mais 3 jogos aí, tá? E aí, bom, matematicamente não tem mais chances. É possível que o Cruzeiro, até o final da competição, Ricardo, faça um uso muito maior dos jogadores de base? Isso foi discutido já? Não, estou te falando, isso é uma ideia minha que eu penso, mas assim, nada foi discutido. A única coisa da discussão é o seguinte, é que o Vanderlei tem coragem. Se tiver um garoto da base bem, vocês vão ter surpresas com o Vanderlei. Ele gosta de fazer surpresa, ele não tem medo de colocar. Então, fiquem atentos nessa entrevista que eu estou te dando, e esse ano, se ele tiver que colocar, ele firmou o Pereira como titular, ele firmou o Adriano, né, e Marco Antônio e tantos outros, né. Eu fiquei feliz um dia na base, a gente estava jogando um jogo, tinha 3, 4 garotos da base. Não por nada, não é que os outros não tenham condição, tem, mas a gente machucou muita gente. E esses garotos, eles cresceram também. O Vanderlei deu uma qualidade a esses garotos. E a gente tem outros mais, né, que nós acreditamos, que nós estamos trabalhando. Então, eu estou te falando, nada foi construído pensando no ano que vem. Vamos para a Série B? Vamos ficar? A gente vai para a Série A? Nada ainda foi. Porque a gente tem esperança ainda de conseguir a classificação, a gente quer contar com todo mundo. Muitos jogadores que estavam machucados voltaram, isso é bom porque ajuda o Vanderlei também a ter uma ideia maior. Então, não tem problema nenhum, não. A gente vai sim usar a base esse ano ainda, pode ter certeza. Gomes. Ô Ricardo, me chamou muito a atenção um termo que você utilizou, né? Que quando você disse que quando chegaram, né? Você com o Luxemburgo e os demais, que o ambiente era horroroso. Você acredita que muito mais pelos problemas financeiros que acabam, obviamente, né, impactando no desempenho dentro de campo, né, nos resultados, no desempenho técnico dos atletas, e se em algum momento, né, claro que não precisa expor nome de jogador, enfim, vocês precisaram de conversas mais particulares com um atleta ou outro, porque o ambiente de atraso, ele é diferente, por exemplo, para dois atletas que você citou, o Matheus Pereira e o Adriano. Para eles deve ter um impacto talvez bem maior do que para atletas que já têm uma carreira mais ou menos solidificada ou muito solidificada, como o Rafael Sobis, como o Fábio, ou que tem um atleta com uma situação já um pouco mais de tempo de carreira, como o Ramon e o Eduardo Brock. Vocês tiveram de fazer algumas abordagens particulares com alguns jogadores? Eu sempre digo uma coisa, que os jogadores veteranos considerados, eles são importantes no grupo. Você citou alguns deles, todos eles importantíssimos no crescimento dessa garotada. São homens, são pessoas sérias. Vanderlei não gosta de conversar particularmente, um ou outro. Vanderlei conversa no grupo. Tudo ele participa para o grupo. Então, essa é uma coisa que eu gosto. Eu acho que futebol você não ganha sozinho. Isso não quer dizer que você não chame um ou outro e converse particularmente. A gente tem um dos maiores ídolos, não maior, que é o Fábio. O Fábio está num momento espetacular. E muita gente falou, chegada de vocês deu um ânimo para o Fábio, que até o Fábio estava um pouco desanimado. E o Fábio está espetacular, pegando muito, né? Uma experiência, um garoto fora de série, um cara que eu sempre admirei, né? E eu pergunto como vocês, como é que o Fábio nunca foi à seleção, né? Teve uma convocação com mais sequência, enfim, essas coisas. Mas assim, o jogador considerado veterano, mais velho, eles estão sido importantes, todos, o Rômulo, Sobis, todos, Marcelo, todos que a gente tem conversado, eles querem ajudar. Isso é muito bom. E eu falo muito para os garotos o seguinte, porque quando eu também joguei, era jovem, eu falava, algumas pessoas falavam para mim, escute os mais velhos, vai ser fundamental na tua carreira. E eu falo para eles isso, aproveite o Sobis, aproveite os últimos anos de carreira, que são os últimos mesmo, um pode jogar esse ano, mais 2, mais 1, mas são os últimos. Ninguém vai jogar mais 10 anos, porque estão todos com 35, Ariel, todos eles. Então, eles têm escutado, são garotos bons que escutam, e os mais velhos têm dado um exemplo de amizade e de carinho por todos eles. Então, Vanderlei não é muito, ele fala, particularmente quando ele quer, ele é pesado mesmo, mas o Vanderlei ele trabalha em grupo. O que ele tem para falar, ele fala na frente de todos. Eu acho que isso é o conceito certo e mostra que, do jeito que, como eu te falei, ele trata um Ariel ou um Sobis
de uma maneira e o garoto de outra. Não, é tudo igual para ele e ele chama para responsabilidade. Então eu acho que é o grande sucesso do Vanderlei com essa garotada e com os mais velhos, que as pessoas aprendem a respeitar, porque ele é um cara sincero e ele fala realmente na cara tudo o que sente. E ele cobra muito, ele exige muito de todos. Então eu acho que esse é o grande sucesso hoje do Cruzeiro. A gente sabe que falta muita coisa, mas a gente tem esperança, vamos lutar. Isso. Ô Ricardo, eu queria voltar um pouquinho no assunto da base, porque você falou dos jogadores que estão se firmando agora com o Luxemburgo, né? E o debate que a gente já teve muito aqui, desde o ano passado, é meio que o tempo que o Cruzeiro perdeu para desenvolver esses jogadores. Isso. O Marco Antônio, por exemplo, ficou mais de um ano sem entrar em campo, só treinando e rarissimamente era relacionado. O Thiago chegou a ser afastado do grupo no ano passado. O Matheus Pereira e o Adriano até que jogaram mais na Série B do ano passado, mas a gente tem alguns outros exemplos, né? O Everton, por exemplo, fez um ótimo campeonato mineiro, depois acabou não jogando mais. Você acha que o Cruzeiro perdeu mesmo muito tempo com esses garotos, que eles poderiam estar num estágio hoje muito melhor de assumir um papel mais importante no time, se estivessem tendo a paciência, a coragem que o Luxemburgo está tendo desde o ano passado? Perdeu sim, e eu falei isso no São Paulo, tá? Eu falei isso quando eu saí de São Paulo, eu falei isso. Poderiam ter colocado os garotos, aí você perde um ano mais. Mas aqui, como eu te falei, eu acho que a gente não tem que pensar no que se passou, e sim no futuro do Cruzeiro. E a gente não quer que esses garotos não percam esse time de jogar em cima, de jogar na equipe do Cruzeiro, e que tem um orgulho muito grande, né? Você vê, termina um jogo como hoje, jogadores todos conscientes, num clássico contra o Atlético, jogaram muito bem, já pensando no jogo do Palmeiras, da Copa do Brasileiro, né, que estava praticamente eliminado, conseguiu uma sequência de 3 jogos. Então a gente está de olho nessa garotada. Eu acho que a gente não pode perder esse time. E te digo mais, eu vou tentar fazer a liberdade que o Vanderlei me dá aqui, junto com o Maurício e o Melo, com a direção e todos que fazem. Tem uma pessoa muito importante para mim aí, tá? Tem o Luiz da base, o Gustavo da base, mas principalmente o Célio. O Célio é um zagueiro, um belo zagueiro. O Célio tem me ajudado muito. Eu tenho feito muita... Toninho, todos eles. Eu tenho conversado muito. O que me surpreendeu, assim, era o desânimo de todos esses caras, velho. E vou te falar um negócio. Eu não acreditava. Quando eu assinei um contrato aqui no Cruzeiro, muitas pessoas falavam assim, não vai. 95 pessoas mais, 98, falaram, não vai, aquilo é uma furada. E eu disse, tá bom, eu vou, eu quero conhecer o Cruzeiro. Então, os amigos, né, que eu tenho, normal, pela situação do Cruzeiro, né, as pessoas pensavam em mim. E uma coisa que me surpreendeu muito, a negativa em relação a esses garotos dentro do Cruzeiro. Quando eu falava de jogadores, ninguém prestava. Ninguém prestava. E isso me chateou. Eu vi a base jogando alguns jogos. Depois tem bons jogadores. E você vê, não está preparado, estou muito mal. Claro que não está preparado. Não trabalha a cabeça dos jogadores, não dão moral para ele, não dão força para esses garotos, só falando mal. E tem muita coisa para mudar. Eu não estou satisfeito, estou te falando, eu estou há pouco tempo. Eu tenho que cuidar do profissional. Mas eu tenho um olho na base. E eu quero que isso melhore. Um dos motivos que, se ficar o ano que vem, tem que melhorar sim. Porque o futuro do Cruzeiro está na base. Estou te falando de coração. Estou falando por demagogia. Do Cruzeiro e de qualquer time do futebol brasileiro. Flamengo, ele faturou quase 1 bilhão. 900 e poucos milhões. 400 milhões de venda de jogador. Vou te falar uma coisa, tá? Que vocês prestem atenção. Olha o time do Flamengo titular. Titular. Tá? Diego Alves, Isla, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Felipe, aí você vai a Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, né, Gabigol, Bruno Henrique. Eu te pergunto uma coisa, desses 11, quem pode voltar para a Europa ou ser comprado para a Europa? Gabigol, talvez? O Flamengo está vendendo jogadores que estão na base, que poucos jogaram. Esse jogador, o Flamengo está fazendo uma coisa que é fazer um time forte para ganhar os campeonatos, com idade boa e elevada, e está vendendo que não está sendo aproveitado ou jogado 1 ou 2 jogos. A base tem segurado o Flamengo com muito dinheiro e com a torcida. Quando precisa encaixar o número, precisa vender. Não tem proposta para esses jogadores. Não é porque não tem bola, porque a maioria tem 30 anos, 34. Não volta para a Europa, é raro.
Então a conta ela fecha com venda de jogadores da base. Então é isso que o Cruzeiro tem que começar a intensificar. E o torcedor também. Eu gostaria de estar aqui, daqui a 3 anos, dizer: mantemos todos os jogadores da base. Não vamos manter. É mentira. Agora o Cruzeiro tem que voltar a vender bem. Não pode chegar aqui e levar por qualquer dinheiro um jogador do Cruzeiro. Isso aqui não é uma feira, meu. O Cruzeiro é forte, o Cruzeiro é grande. Então, eu estou feliz, mas tem muita coisa para ser conversada. Estou te falando, não é não vai ficar. Não quero ficar. Mas é para organizar o clube, para ajudar o clube, estaria à disposição. Eu tenho muito conhecimento no Brasil e no mundo. E eles sabem disso. Eu já provei isso para o Cruzeiro. Por 50 dias, 60 dias que eu estou aqui. Eu posso ajudar o Cruzeiro. Agora, o Cruzeiro também tem que ajudar as pessoas que estão aqui dentro. O Vanderlei, principalmente. Porque o Vanderlei tem sido exemplo e ele tem passado isso para mim, para o Melo e principalmente para o Maurício, seu segundo treinador, né, que é um belo segundo treinador e um cara de futuro aí no futebol brasileiro. Então, e fora com tudo que eu peguei, os funcionários do Cruzeiro, eu tenho orgulho de dizer, todos que eu conversei têm um orgulho de estar no Cruzeiro. Então, gente, eu encontrei pessoas boas do meu lado. Agora eu vou ser sincero, é árduo, e a torcida tem que entender. A dívida é muito grande. Como vai se pagar? Em acordo, o mais rápido possível a gente tem que voltar à primeira divisão. Talvez não sei esse ano que vem, mas tem que voltar. Não dá para ficar 2, 3 anos. Chegamos aqui com o carro em movimento. Tudo bem, não quero botar culpa em ninguém. E aceitamos tudo isso. Aceitei o que Vanderlei aceitou. Melo aceitou, Maurício aceitou. Mas junto com todos que eu te falei aqui, que são importantes da criação. Estão Pastrana, todos eles, Toninho. Então, cada vez mais, o que eu falo para vocês é o seguinte, é se unir cada vez mais. Eu não vou contar a história para o torcedor do Cruzeiro, não tenho idade para isso. Fiz 59 anos agora, não vim aqui para contar a história, estou te falando de coração, e na minha cabeça eu tenho uma maneira de trabalhar. Se puder recuperar, eu vou recuperar junto com todos. Não é esse Ricardo Rocha sozinho, mas o cabeça de tudo isso, pode ter certeza, é o presidente e o Vanderlei. O presidente tem que estar ligado ao Vanderlei, tem que saber do que é o Vanderlei para o Brasil e para o mundo, do que o Vanderlei pode trazer para o Cruzeiro. E isso com a ajuda de todos nós, e também de uma pessoa fundamental que a gente sabe, tá? Que é o Pedrinho, né? Do BH.